Oi, mais uma vez aqui com PostoCast. Com alegria a gente recebe um revendedor novo, de idade, mas que já está na quarta ou quinta geração. Vem desde o avô dele. O avô dele, lá no Cariri, foi agente da Companhia Atlantique de Petróleo, uma das empresas pioneiras em gasolina e combustível no Brasil. Depois o avô dele foi durante muito tempo. Desculpe. O bisavô dele foi revendedor Shell, também na região do Cariri, com vários postos. Daí, partiu para o avô dele, chegou a mãe e hoje ele está no comando, lá no Crato, dos estabelecimentos que eram conhecidos na época por Antônio Primo de Brito, que era o nome do avô dele. Então, vamos ouvir um pouco da história dessa família, a história dele, revendedor, a história do negócio lá no Cariri e os outros negócios que o Luiz Otávio tem. Luiz Otávio Brito Teles é o nome dele, está aqui ao nosso lado e desejo a ele uma boa conversa onde a gente vai falar sobre petróleo lá no Cariri. Mas, Luiz Otávio, começa falando dessa história, bisavô, avô, pai, mãe. Boa tarde, Antônio José. Boa tarde, pessoal. Meu bisavô começou com um posto há muitos anos atrás, sendo bem sincero, eu nem me recordo a data exata, né? Mas você o conheceu? Não cheguei a conhecer meu bisavô. Não, né? Não cheguei a conhecer. Mas o avô conheceu? Conheço. Meu avô ainda, graças a Deus, ainda é vivo. Meu avô ainda é vivo. Ah, rapaz, da próxima vez eu vou falar com ele. 86 anos, mas ainda é vivo. E eu não sabia. meu bisavô começou com 3 postos. Um dos postos ainda hoje está com a gente. Shell, né? Antigamente ele trabalhava com Shell. Ele chegou a ser Shell. Meu avô, Antônio Primo, pegou o primeiro posto dele, foi Shell. Através de um assessor que, por sinal, é o padrinho da minha mãe. O assessor deu toda a força na época, né? Que meu avô era gerente do meu bisavô. E depois meu avô foi comprando outros postos. Uma rede grande lá, né? Meu avô chegou a ter 14 postos, né? Então, ter 14 postos. O Cariri sempre teve grandes revendedores. A gente teve, eu lembro muito também daquele pai do Rubens, que era o Antônio Almino. Lembro atualmente ainda tem o Marciano. Grande Marciano. E assim é uma região onde tem inclusive um terminal, não é isso, Luiz? Tem terminal da Vibra. A Vibra e também a Ali também, né? A Ali é dentro da Vibra dentro lá, da né? Vibra. Para quem não sabe, Vibra é a marca da Petrobras é a marca cedida à Vibra. Os postos Petrobras são de propriedade da Vibra. Então, você é engenheiro civil, não é isso? Vamos primeiro falar do Luiz Otávio. Engenheiro civil, conta aí tua vida. Você começou em que ramo? Embora novo, ele já tem história para contar. Rapaz, tem não tanta história, né? Tenho 26 anos, mas eu comecei fazendo engenharia, né? Fui estagiei 2 anos. Aonde? Estagiava na construtora WR, né? A WR é do Cariri. É do Cariri, exatamente. Eles, inclusive, tem postos também. Tem postos. E você estagiou aqui ou lá? Aqui. Né? Eu vim estudar aqui com 14 anos. 14 anos? Tô aqui até hoje. E aí... Casou? Não, nunca casei. Tá novo, 26 anos. 26 anos. Sendo que aí eu peguei... Gostava de engenharia, sendo que eu sentia que tinha que preparar para cargo de gestão. Aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, que faz a contabilidade dos postos. E aí, para aprender essa parte empresarial. Depois fui trabalhar no escritório de direito tributário. Opa, então você conhece direito tributário, contabilidade. Já exatamente para ir para gestão. Meu pai sempre insistiu bastante nisso, questão de se preparar. Olha, né? Aí, pessoal, isso é exemplo, viu? As pessoas precisam entender que não é só entrar e dirigir o posto, não. Ele já falou duas atribuições que ele aprendeu: gestão e contabilidade. Aí depois eu me formei. Quando eu me formei, eu tava naquela, rapaz, eu quero tá meu negócio. Eu vou construir minha casa, minha vida, né? Porque é o mais fácil para empreendedor. E aí não tive
não tive um resultado que eu esperava, né? Peguei uma época ruim. Pandemia, né? Foi em 2021 que eu comecei. É pandemia. A gente tava em pandemia. Em 20. Os insumos muito caros, questão de venda já não tava tão forte. E aí acabou que por coisa da vida, eu acabei de fazer uma reforma pro meu tio, de uma loja dele. E aí minha mãe e ele conversaram pra gente entrar de sócio na loja. E eu achei que seria ideal, né? Até porque construir é bom, o retorno é bom, porém é ideal que seja como uma segunda... Uma segunda receita. É, né? Uma segunda receita, porque quando você tá com dinheiro lá dentro e não tá vendendo, é ruim. A gente sabe sempre que construção tem muitos altos e baixos, as empresas sempre têm dificuldade. Aí você hoje tem atividade de gasolina, né, que é que a gente vai falar mais, e atividade de revenda de pneu. Você trabalha aqui em Fortaleza? Pneu em Fortaleza. Pneu em Fortaleza. E no Cariri é posto de combustível, Posto de combustível. Exatamente. Então, aqui você trabalha mais com pneu, então. Só pneu, né? Só pneu. Você já pensou em colocar posto de gasolina em Fortaleza? Rapaz, nunca passou pela cabeça, não. Nunca passou pela cabeça. É porque aqui o mercado é bem mais competitivo, né? Não que no interior não seja, porque hoje em dia tá muito complicado também, como em todo canto, né? Mas a questão, o custo de entrada, né? O terreno aqui é muito mais caro, IPTU... Então, apesar do volume, a galonagem, você espera que seja maior, o capital para iniciar também é bem mais alto. Então, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Principalmente que a gente vê essas margens pequenas aqui. Você que sabe custo, vê o quanto eles não ganham, né? Mas lá, tá vendo, é um mercado mais sadio ou tá na mesma situação daqui? Mesma situação daqui. Difícil, é? É bem difícil. Como é que você explica isso? Rapaz, não só a questão da margem, né? Como foi geral, acho que todo comércio sente isso depois da pandemia, né? A economia foi muito impactada, mas também questão de concorrência, o que é natural, né? O que é natural novos entrantes no mercado que faz parte da vida do empreendedor, né? A gente não pode estar reclamando, tem que buscar sempre o melhor serviço e nosso ramo é muito preço também, né? Você trabalha na Praça de Juazeiro, mas atinge clientes de outras cidades ou só Juazeiro? Juazeiro e Crato, né? Você atinge clientes das duas praças? Juazeiro e Crato. É como se fosse uma cidade só, né? Explica aí pro pessoal que não é do Cariri, como é o comportamento do comércio lá. É um comércio só ou é uma concorrência, é só em Juazeiro, a concorrência só no Crato, só em Barbalha, ou há uma influência de uma cidade na outra? Alguns setores sim. Combustível eu não como eu tenho tanto no Crato como no Juazeiro, eu não sinto tanta diferença, não. É como se fosse um mercado só para você? Não, é como se fosse independente. Dois mercados? Né? São dois mercados e no Juazeiro tem até áreas que às vezes eu não sinto sendo atingidas. Então o Cariri hoje está com a região metropolitana tão grande que já está tipo Fortaleza, né? O que ocorre no bairro aqui não atinge o outro. Isso já acontece lá? Já acontece. Acontece. Você, então, tem uma loja lá. Eu sei que você tem um posto lá no centro, né? Lá do Juazeiro. Tem posto no centro de Juazeiro, outro centro ali mais perto do aeroporto, mais perto da Castelo Branco. Certo. Batateiras, né? Que era do lado do posto fiscal. Que é um posto muito antigo, do lado do posto fiscal. E tem o Independência, que é na subida da ladeira ali do Joquinha. Mas tem muitos postos lá no Cariri, né, Luiz Otávio? Rapaz, tem bastante. Hoje em dia tá abrindo mais. Eu tenho observado que depois da pandemia o pessoal ficou achando que um grande negócio era posto, né? Porque ficou aberto e tudo fechado. Aí o pessoal achando que posto de gasolina, como estava aberto, iria ficar melhor para se trabalhar. Eu acho que foi muito questão de muita gente com terreno, dinheiro parado, o rendimento da Selic muito baixo, o pessoal foi para posto, né? Como é que você está vendo esses concorrentes que não conhecem o mercado? Não, tudo é temporário. Tem tempo pra amadurecer e ver que nem sempre é um negócio fácil, né? Sim. Alguns perduram, já estão ampliando, outros não conseguiram ficar no ramo,
Mas isso é em qualquer ramo, né? Tipo, eu mesmo fui construir e não consegui ficar. Mas, pretendo voltar, acho que você tem que, na vida, o empreendedor tem que tentar. Às vezes não é o ciclo correto. Acho que realmente não é um ciclo que tá fácil pro mercado de revenda. Mas, quem sabe outra hora, né? Então hoje na sua cabeça tá complicado pro mercado de revenda. Muito, muito. Tanto é que lá a gente tem terreno e a gente não pensa em expandir o negócio. Diferentemente do tempo do teu avô, né? Que ele expandiu. Que era... Hoje ainda, do tempo do teu avô, vocês têm quantos ainda que eram dele? Três que eram Eu dele? tenho um do meu bisavô. Só um era do meu bisavô. Qual era o do teu bisavô? O Independência. É lá no centro do Crato, é? É, na subida do Joquinha, né? Na saída ali pra Asa. Esse era do teu bisavô. É, meu bisavô. Então deve ter sido a Atlantic, que ele era tipo da Atlantic. A Atlantic era uma companhia antiga. Quando o Brasil começou a ter companhia de petróleo, tivemos a Esso, a Shell, a Atlantic e a Texaco. Foram as 4 companhias durante muito tempo que perduraram no nosso país até a década de 70, quando chegou a Petrobras, que era uma subsidiária da Petróleo Brasileiro. E o Cariri hoje tem mais Petrobras, Ali e Bandeira Branca, não é isso? É devido à base, né? Você é Petrobras? Eu sou Petrobras. Todos os postos? Todos os postos. A base facilita, né? Bastante. E os outros tem que pegar em outros locais? Até compensa, né? Você calculando o frete direitinho, a questão é porque às vezes é a facilidade também. Você chega a pegar de fora ou só pega de lá? Algumas vezes pego de fora. Hoje mesmo eu tive que pegar as 500 de fora. Por quê? Preço. Preço foi mas a própria Petrobras faz preço diferente? Faz. A Vibra, porque depende né? da refinaria de onde a base está puxando, né? Aí compensa o frete. Você compensa. tem carro próprio? Não tenho mais. Não compensa? É uma pergunta que todo mundo me faz, Luiz Otávio. E você vai me dar essa experiência porque você já teve. Rapaz, e não tem mais, né? A minha contadora falou que pela minha galonagem seria suficiente. Porém, a dor de cabeça, eu acho que não vale a pena. Porque é um ganho muito pequeno para muita dor de cabeça. Eu já tive problema com o motorista. Assim, não é só o financeiro, tem uma série de coisas que você tem que observar. É outra empresa para você se preocupar que não vai estar dando um resultado muito grande. Talvez quem tem uma rede maior, acho que se torne obrigatório. Eu acredito que seja uma mão de obra complicada, porque esse motorista ele fica distante de você sempre, não é isso? Então, é um controle mais difícil. Então, hoje você prefere utilizar o transporte com terceiros? O CIF mesmo, né? Você usa o da própria companhia? Usa a própria companhia. E aí ele acerta para pegar ali pertinho, né? Do terminal do Cariri, aliás, é terminal do Crato, né? Que chama, a Bacro, né? Base do Crato. É chamado de base do Crato. O frete é muito barato, né? Dentro da cidade eu acho que é ali no 3, 4 centavos de frete. É praticamente o mesmo frete aqui de Fortaleza que o pessoal paga aqui na cidade, né? Como é que você vê o mercado futuro lá no Cariri? A gente tem muita incerteza a respeito do mercado de revenda em geral, né? Por quê? O que é que você pensa, por exemplo, do carro elétrico? Ou carro híbrido? O híbrido consome menos, mas então a gente já perde venda. O elétrico não consome, né? Então a gente tem que esperar o que é que realmente vai dar, né? Porque ninguém é Deus para cravar o futuro. O que é que vai ser? Mas o que eu vejo que a gente tem que ver os dados. A gente vê o consumo de gasolina aumentando no Brasil, né? É verdade. A cada ano é 4, 5%. Nós só tivemos um ano, que foi 2020. Foi o auge da pandemia, onde houve uma queda. Único. Então, toda a história da gasolina. Enquanto tiver aumentando o consumo de gasolina, eu acho que vai ter mercado para gasolina. Apesar de carro híbrido, elétrico. Mas o que é que você diz? A incerteza é o quê? É o mercado em geral? É o comércio em geral? Não, a questão... O carro elétrico realmente é a principal ameaça. Questão de concorrência também. Por exemplo, diesel. Como é que tá diesel? Já que você falou num assunto que a gente dificilmente toca. O diesel é problemático. TRR, E o TRR atua lá no Cariri? Atua. Eles são de onde? São de lá mesmo? Não, Fortaleza.
Grupo Fortaleza. Não tem nenhum TRR do Cariri, não. Não que eu saiba, mas eu acho que não, porque geralmente eu vejo meu pai mesmo compra diesel TRR. Transportador retalhista. Transportador revendedor retalhista. O TRR é um tipo de revenda que não é o posto de gasolina. Ele tem tanques, compra da companhia e pode vender entregando o produto no cliente. É só para explicar para o público em geral, Luiz Otávio, que não conhece. Então, o TRR, você disse que é uma ameaça, né? Mas ele também está fornecendo para vocês, né? Porque, enfim, eu acho que a questão não é culpa do dono da TRE, a questão seja talvez a legislação, né? Porque é imoral o preço que eles fazem, que eles conseguem ter. E atrapalha o seu mercado. Atrapalha bastante, né? Tipo assim, acho que deveria ter pelo menos isonomia. A gente pudesse ter uma forma, um preço de compra pra gente revender para as empresas que compram TRR, pelo menos uma isonomia, não uma diferença de preço tão grande. É um absurdo essa diferença de preço e ainda tem outro detalhe. Ele tem o mundo inteiro para vender, porque ele pode entregar em qualquer lugar, enquanto você só pode vender aquele carro que para no seu posto. Então fica complicado, é uma concorrência bem desleal. E ele, na realidade, concorre, porque as empresas que você fornece, ele pega e vai entregar lá. E ainda mais barato, né? E muito mais barato. Não, muito mais barato? É muito mais barato. Às vezes eu vejo questão de diesel... Então você falou aí duas ameaças. É a concorrência do TRR e o carro elétrico, não é isso? Basicamente essas duas. E o posto mesmo? Se a quantidade de posto, isso não é uma ameaça pesada não? Muito posto? Eu acho que uma hora ou outra o mercado acaba dando uma limpada, né? Acho que tudo vai tendo, aumentando, e depois quando vem um período ruim, acaba se corrigindo. Então, você é um teórico daqueles economistas antigos que fala que cada oferta cria sua própria procura e o mercado se amolda à quantidade de concorrentes. Porque, tipo assim, enquanto o cara tá lá zerando o resultado, mas não tá dando prejuízo, tá tudo bem. Mas quando ele começar a ter muito prejuízo, ele pode até repassar o posto, sendo que às vezes realmente tem pontos que são mais fracos. Tem posto que até inviável as pessoas não se tocam, concorda? Concordo. E esse tipo de concorrente atrapalha. É aquela coisa, nem eu ganho dinheiro, nem ele me deixa ganhar dinheiro, né? É uma dificuldade a pessoa ter um ponto que não tem como fazer volume e querer ter lucro sem possibilidade disso, e vai influenciar no bom comerciante que tem o posto correto. Isso aí é questão do mercado mesmo. Ele tem algumas alternativas, né? Pode querer subir galonagem ou pode querer aumentar a margem. E ele só cabe essas duas. Assim, legalmente falando, né? É verdade. Legalmente falando. A gente sabe que existe trambiques nessa história. Tem mágica, né? Mas uma coisa eu gosto sempre de dizer, sabe, Luiz Otávio? Que a gasolina do Ceará ainda é de primeira qualidade. Com certeza, não. Nós temos poucos postos onde se ocorre dificuldade. A ANP tem um trabalho bacana. Tem sim. E esses trambiques são combatidos. A gente sabe Com disso. certeza. Agora, você falou aqui, embora com pouca idade, que você já atuou na área da construção civil, na área de posto de gasolina, na área comercial. Qual é que você se identifica mais? Área comercial de pneus. Mas eu acho que atualmente é o pneu mesmo, né? Você se identifica mais o que eu mais vivo no meu dia a dia. O que eu mais vivo no meu dia a dia. É um mercado que eu acho que ainda cresce e que eu acho que ainda vai crescer mais. Carros, querendo ou não, estão cada vez mais pesados. E o consumo de pneu está aumentando. Mas a de gasolina também tá, né? Exatamente. Claro que hoje em dia tem muito mais marca de pneu, né? Do que antes, você tem mais oferta, porém você consegue pegar uma boa revenda e você trabalhar em cima disso ali, né? Base de clientes, bom serviço. Já é uma coisa desde 84, né? Que a gente tá no pneu também.
pelo que eu tô entendendo aí da sua história, você cresce aqui em Fortaleza em pneu, mas não pensa hora nenhuma em gasolina aqui em Fortaleza. Não, claro que tudo é oportunidade, né, Antônio José? A gente nunca pode dizer nunca. Nunca não existe, né? É. A gente nunca pode dizer nunca. Claro que se surgir uma oportunidade, a gente trabalha com retorno, né? Na realidade, o importante é o retorno. Tendo oportunidade, é uma coisa que eu tô somente há um ano, né? Mas eu tenho toda uma estrutura da minha mãe, do meu pai, que entendem do mercado de combustíveis. Seu avô, né? Meu avô hoje em dia já tá aposentado, né? Mas minha mãe vivencia isso. Com certeza ela me ajudaria e eu já, em boa parte do dia a dia, né? Claro que às vezes acaba tem uma novidade ou outra que você fica, "Ixi, que é isso?" Então, mas basta ligar pra ela que ela... É aquela conselheira forte. Ela já domina tudo. Minha mãe mais de 30 anos já. Conhece o mercado. Eu queria um dia entrevistar sua mãe também, viu? Quando ela estiver em Fortaleza, avisa pra gente trazer aqui pro nosso Posto Cast, que ela deve ter uma história bacana para contar. Você já tá responsável para marcar quando ela estiver por aqui. Com certeza. Me dá uma mensagem, Luiz Otávio. O que você fala para aquele revendedor novo? Para aquele revendedor que está iniciando, você que já vivencia, embora dentro há pouco tempo, mas desde pequeno você sabe da história. Então, dê uma lição, não é bem uma lição, dê um incentivo, mostre como é que um novo revendedor deve fazer para que dê certo. Mas primeiro, tentar bastante, porque é um ramo difícil, muito difícil. Segundo, faça muita conta. Faça bastante conta, porque muitos meses você vai ver que se você fizer a conta não vai dar certo. Porém, persista, porque é um ramo que na minha casa, graças a Deus, tudo que a gente conquistou a partir do ramo, desse ramo. E a gente vê períodos difíceis, mas que já tivemos períodos bons também, e a gente persistiu. Agora tem que ter pé no chão. Tanto, eu falo, pessoalmente, como na própria empresa. Sempre bater com o contador o resultado mensalmente. Veja a questão de custo. Tudo direitinho. Porque realmente é um negócio que centavos fazem total diferença no final do mês. Não é uma coisa que você consegue brincar, não. Porque você passa... Se você erra a conta ali, rapaz, vai ser tanto e não vai ser. É realmente difícil e é cheio de surpresa. É troca de bomba. Sempre tem um prejuízo, sempre tem alguma coisa para fazer. O posto está sempre com condição. Exatamente. Sempre. E o Luiz Otávio está mostrando aí uma faceta bem importante que todo revendedor, todo comerciante tem que pensar. Você não deve trabalhar pensando no custo do vizinho. É muito comum, tem muita gente, rapaz, eu não quero nem saber. O preço que o meu vizinho botar, eu vou colocar. Então, o Luiz Otávio está mostrando que você tem que ter equilíbrio e fazer as contas. Exatamente. Nem sempre o cliente vai pelo preço, né? Às vezes o preço é um pouquinho elevado, mas você faz a conta, é 5 centavos de diferença. Se você bota R$50 ali, cada 5 centavos... vai dar uma mixaria. E você vai ter... É melhor colocar naquele posto que você tem confiança. Não só confiança, mas também questão de qualidade de serviço, né? Qualidade. Uma coisa que o frentista trate bem o cliente, dê uma limpeza no para-brisa, confira óleo. Então, uma rotina que muitos postos não trabalham e que vale a pena ser feito. Mais uma lição do jovem... Como é que deve ser o estabelecimento? Oferecer qualidade, oferecer bom serviço e oferecer um excelente atendimento. Mais alguma coisa a acrescentar, Luiz Otávio? Só isso mesmo. Então, um abraço a todos e espero que a sua mãe venha dar o testemunho dela aqui também do mercado lá do Cariri, como você já fez muito bem. Um abraço. Abraço.